Doutor Henrique, só depois que eu fui demitido é que eu comecei a tratar da minha saúde. Que direito que eu tenho? Me explica sobre isso. Essa é uma realidade que muitos brasileiros, muitos trabalhadores passam. Qual que é? Vou contextualizar você. A pessoa está lá trabalhando, se esforçando, sacrificando a saúde e por diversas razões, muitas vezes até por receio de como vai ser tratado depois que voltar do INSS, depois de um afastamento, a pessoa acaba não fazendo os exames, não fazendo fisioterapia, não fazendo o tratamento que deveria, não pegando atestado, mas de repente, um dia recebe da empresa a informação de que foi desligada, que foi demitida, que não precisam mais os serviços dela. E tem pessoas que acham que porque foram desligadas, ela perde todos os direitos que teria. E para orientar os trabalhadores sobre isso, eu acabo de publicar um texto chamado Descobrir problemas de saúde após ser demitido. Quais meus direitos? O que eu quero abordar nesse vídeo, né, com base no texto, no artigo que acabo de publicar, é a questão da reintegração ao emprego, a questão dos benefícios do INSS e a questão do seguro, né, que muitas pessoas acabam tendo. Então, em primeiro lugar, eu quero alertar o seguinte. Eu falo assim no texto. A primeira pergunta que se deve fazer é: que tipo de problema de saúde é? Esse problema de saúde está relacionado ao trabalho ou não tem nada a ver com o trabalho? Por que eu digo isso? Porque se foi um problema de saúde causado ou pelo menos agravado pelo trabalho, esse empregado, esse ex-empregado, né, esse trabalhador, ele tem direito a receber do benefício o auxílio-doença pelo Código 91, que gera algumas consequências, entre elas, caso ele seja reintegrado, o depósito do fundo de garantia. Ele tem direito, quando retorna do INSS, a um ano de garantia de emprego. Então é um benefício melhor do que o outro auxílio-doença, que é o Código 31. Né? Então tem desdobramento nisso, tem desdobramento na questão da própria reintegração, que é o foco principal aqui desse vídeo, do texto que eu publiquei, e a questão também do seguro tem desdobramento. Então é muito importante o trabalhador que saiu do emprego, primeira coisa, assim, quando vai iniciar o tratamento, é uma das perguntas que eu faço quando eu estou atendendo o cliente pessoalmente, qual o tipo de problema? Ele é relacionado ao trabalho ou não? E assim, quando eu falo qual tipo de problema de saúde, qual a enfermidade, qual a comorbidade, por que eu pergunto de maneira ampla? Porque teoricamente, qualquer problema de saúde pode ter sido causado pelo trabalho ou não. É claro que algumas dificilmente o trabalho causaria, mas problemas nos braços, que são os mais comuns, né, nas lerdortes, os problemas psiquiátricos, problemas na coluna. Tem gente que fala, tem problema na coluna, é acidente de trabalho ou não? Depende, porque tudo depende de como eram as circunstâncias que a pessoa trabalhava, quais eram as condições de trabalho. Né? A questão, por exemplo, problema no joelho. Quantos trabalhadores aí que carregam peso, que caminham muito o dia inteiro, acabam tendo problemas no joelho, problemas de fascite plantar para quem fica muito tempo em pé. Então, assim, teoricamente, vários problemas, não vou nem dizer todos, né, talvez seja um exagero, mas vários problemas podem ser enquadrados como doença ocupacional, como acidente de trabalho. Tudo depende das circunstâncias. Então, assim, a primeira pergunta é: foi desligado? Qual o problema? Ele tem relação com o trabalho ou não? E eu dou uma dica no texto, que eu espero que você preste bem atenção nela, que é o seguinte: às vezes você vai em um médico e ele tem a conclusão, fala, não, isso aí não é do trabalho, isso aí é da sua idade, você tem lá 45 anos já, fala que é da idade da pessoa, né? Isso é degenerativo, né? O médico fala. Só que saiba que essa questão de estabelecer o nexo com o trabalho ou não, existe assim muita divergência entre os próprios médicos, entre os próprios peritos. Então, às vezes você vai no ortopedista, ele fala, ou no psiquiatra, ele fala que aquilo ali foi causado ou agravado pelo trabalho. Você vai num outro, na sala ao lado, ele já tem uma opinião diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Procure, né, mais de uma opinião médica para você ter um diagnóstico, até para você ter mais de um laudo, às vezes, se os dois concordam que o seu problema foi causado pelo trabalho, tá bom? Então, uma outra informação que eu abordo no texto levou aquele susto, né? Tá aqui a carta de demissão. Acabou de receber a informação de que o contrato vai ser rescindido, que você amanhã não precisa mais ir, não vai cumprir aviso prévio. Tente superar essa má notícia o quanto antes. Por quê?
quanto antes você agir, conforme eu vou orientar, mais chances de você conseguir o que muitas pessoas nos procuram, que é o que? A questão da reintegração, é voltar para a empresa, né? A gente tem um grande êxito nisso, mas o que ajuda muito é o cliente ter documentação médica e procurar isso rápido. Então, não, sem exagero, tem pessoas, vários, né, que nos procuram até no dia que foi desligado. Quem tem, assim, um contato mais próximo, manda mensagem, entra em contato, no dia que foi desligado. Doutor, fui desligado, o que eu faço? Então, assim, a gente pergunta, fala, olha, você tem algum problema de saúde, né? Porque muitos trabalhadores, eles mesmo sofrendo, igual eu já falei, mesmo lá padecendo, eles continuam trabalhando, não querem afastar, porque às vezes ocupa um cargo de confiança, porque sabe que o gestor não vai gostar, não quer deixar a empresa na mão, e elas acabam prejudicando a saúde. E daí quando saem, é que fala, bem, já que eu não sirvo mais para a empresa, deixa eu ver minha saúde. E quando fazem os exames, o médico fala, rapaz, você deveria estar afastado, ou senhora, você deveria estar afastado, você não deveria estar trabalhando, e dá um atestado. Então, o quanto antes, eu até recomendo, inclusive, as pessoas não receberem o seguro-desemprego. Por quê? Porque a primeira medida, logo após a rescisão ser efetivada do contrato, que eu peço para as pessoas é buscar o INSS, é agendar um pedido de auxílio-doença. E se a pessoa que foi desligada recentemente recebeu o seguro-desemprego, ela vai ficar lá alguns meses recebendo o seguro-desemprego para só depois poder pedir o auxílio-doença. E vocês vão ver que para a reintegração o auxílio-doença é fundamental. Tá bom? Então, deixa o seguro-desemprego, se você tem intenção em voltar para a empresa, deixa o seguro-desemprego de lado e já imediatamente pede o auxílio-doença, logo depois que rescindiu o contrato de trabalho. Tá bom? Por que rescindiu o contrato de trabalho? Porque eu já atendi alguns casos, né, em que a pessoa pediu antes de efetivamente ser rescindido o contrato e o INSS vê que a pessoa ainda consta como ativa lá na empresa e ela fala, olha, esse auxílio-doença não vale porque você tinha que ter sido encaminhado pela empresa. Tá? Então, rescindiu o contrato, no dia seguinte você já liga no INSS, entra em contato pelos canais e pede o benefício do auxílio-doença. Enquanto isso, até você ter a perícia, o que eu recomendo? Faça, se é um problema, por exemplo, nos braços, que é muito comum, problemas ortopédicos, né? Você faz ressonância magnética, faz ultrassom, eletroneuromiografia. Se for o caso, faça fisioterapia e guarde declarações do fisioterapeuta de que você está fazendo. Eu até falo também no texto, se for possível, né, peça CAT. O ideal da CAT é que a empresa emita, mas eu digo que é quase impossível uma empresa emitir CAT, ainda mais quando não é um acidente típico lá que a pessoa quebrou uma perna dentro do trabalho. Por quê? Porque as empresas querem se esquivar da responsabilidade delas. Então é muito importante você pedir essa CAT, ainda que seja pelo sindicato da sua categoria. Se ele puder emitir para você, é um direito que você tem, né, se o seu problema foi causado pela saúde, pelo trabalho. Por quê? Porque você, na hora da perícia, leva CAT. Se não tiver a CAT, não tem problema, não quer dizer que não vai ganhar, mas é um reforço, né? Deixa mais robusta a sua prova. Leve atestados médicos, exames, leva a declaração de fisioterapeuta, leva tudo que você tem. E tente, né, se for possível, ter de alguma maneira pedir para o perito, quando ainda era presencial, vai voltar, e em alguns lugares ainda acontece, peça que seja concedido na forma 91, que é o auxílio doença por acidente de trabalho. E por quê? Porque se a pessoa conseguiu o auxílio doença por acidente de trabalho, ou auxílio doença acidentário também, a reintegração eu digo que é quase certeza. Eu digo quase porque alguns juízes ainda parece que teimam em não dar, e apesar de a lei garantir esse direito, daí tem que entrar com recurso e consegue, né? Então, o Código 91 é fundamental. Mas na prática, eu vou dizer para vocês que o mais comum é o quê? Em épocas de pandemia até é o INSS dar o código 31 automaticamente por alguns meses. Mas, passando essa fase que estamos vivendo, chega no INSS, o mais comum é receber o código 31 por algum período e depois cessar. Se acontecer de você pedir o auxílio-doença e receber o código 31, ou eles nem darem o auxílio-doença, então você tem que tomar alguma providência. Se der o código 31, recomendação, faça um recurso administrativo com toda a sua prova, faz lá, né, no escritório a gente, por exemplo, faz uma petição mesmo, fundamentando, mas você escreve as razões pelas quais você quer que seja 91 e tente administrativamente.
Ou, se você não quiser nem passar por essa fase, você já pode ir direto para a justiça pedindo a conversão em 91. Por quê? Isso daí você entra com uma ação contra o INSS, pedindo a conversão do benefício do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário, do 31 para o 91. Por quê? Porque isso daí te dá alguns desdobramentos, como eu falei, tá bom? Então é muito importante. Mas vamos lá, uma vez que concedeu o código 91, né? Ou mesmo que fala assim, mas doutor Henrique, eu não consegui o código 31, o que, que muda no meu pedido de reintegração? O que muda é o seguinte, tendo o código 91, a gente tem um fundamento perfeito, enquadrado completamente na lei, de para você ser reintegrado, tá? Porque a lei garante, né? A lei previdenciária fala e que você tem quando cessa o Código 91, durante um ano você tem a garantia de emprego. Você não pode ser mandado, salvo uma justa causa, você não pode ser mandado embora durante um ano após o retorno de um Código 91. Do Código 31, você quando corta o benefício, quando o INSS corta, você não tem estabilidade, né? Tem empresa que espera lá um mês, dois e daí desliga, já tem empresa que já manda embora logo em seguida, mas você não tem estabilidade. Agora o que é o mais comum que eu me deparo aí no dia a dia, que a gente no escritório depara, é o seguinte, é a pessoa ter um problema que foi causado pelo trabalho ou pelo menos agravado, e mesmo assim o INSS enquadrar apenas como 31. Nesse caso, né, o que, que acontece? Quem errou foi o INSS. Se você já fez recurso, fez tudo, o INSS não transformou, e você quer reintegrar, você quer voltar para a empresa, você entra também com a ação de reintegração, não tem problema, só que dificilmente você vai conseguir uma tutela de urgência, uma liminar. Né? Com o código 91, o mais comum é a gente conseguir uma tutela de urgência, uma liminar para a pessoa imediatamente voltar para o trabalho antes de acabar o processo, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque já conseguiu o código 91. Se você conseguiu o 31, o mais comum é o juiz não dar essa liminar e manda a empresa defender, depois é feita uma perícia, e se essa perícia médica confirmar a enfermidade, que ela foi causada ou agravada pelo trabalho e que havia incapacidade no momento da demissão, o mais comum é o quê? Lá na frente, quando tiver essa perícia, a pessoa ter direito à reintegração. Tem casos, né, a gente até recorre quando isso acontece, que o juiz fala, já passou de um ano da data da conclusão lá da perícia, da decisão, e a data da demissão. Então, se já passou um ano, já passou o período de estabilidade, eu não vou mandar ele voltar, eu vou mandar pagar os 12 meses que ele tinha direito, que esse trabalhador tinha direito. Essa decisão, na minha opinião, é ilegal, tanto que a gente recorre, em vários casos consegue mudar, porque essa demora de um ano, principalmente quando a gente provar que não foi culpa do trabalhador, o trabalhador entrou, tudo imediatamente, tudo rápido, mas se o Poder Judiciário demorou um ano e meio para fazer perícia e dar uma decisão, então é problema da Justiça. E daí o que acontece? O comum, mesmo sendo um benefício B31 que a pessoa conseguiu, é o juiz mandar reintegrar e esse trabalhador recebe toda aquela remuneração retroativa. Já quando tem o Código 91, como eu já disse, o comum é o quê? Entra com a ação e fala, excelência, ele teve o código 91, né, o auxílio doença acidentário cortado, ele tem direito a um ano de garantia de emprego e imediatamente o juiz manda lá por meio de uma liminar esse trabalhador voltar, tá bom? Então isso é muito importante. Um outro direito que eu quero alertar também é com relação à própria indenização que esse trabalhador tem direito. Existe, né, o direito à indenização por o quê? Se essa doença ocupacional foi culpa, né, ou esse acidente de trabalho, que às vezes foi um acidente de trabalho também, foi culpa da empresa, ela agiu com falha em alguma medida de prevenção, falha em entregar algum EPI, condições inadequadas de trabalho, se isso aconteceu, a empresa teve culpa, tem responsabilidade civil no caso. Então, esse trabalhador vai ter direito à indenização por danos morais, esse trabalhador vai ter direito a uma pensão que vai durar enquanto a pessoa estiver incapaz e que vai ser proporcional à incapacidade dela. Por exemplo, a perícia disse que a incapacidade desse trabalhador é 50%. E é vitalício porque, por exemplo, ela é herdorte e ela já virou permanente. A pessoa já fez físio, já fez tratamento, já fez tudo e é permanente. A pessoa vai receber uma pensão permanente, né? É claro que tem juízes que manda pagar em parcela única até, que acaba sendo um valor bem vultoso. Mas
tem esse direito à pensão, tem direito a ser ressarcido de eventuais gastos médicos que o trabalhador teve. Em alguns casos mais graves, até a gente consegue plano de saúde ser pago pela empresa, quando o perito afirma que depende de um tratamento, vamos falar, mais intensivo e por tempo indeterminado. Então tem casos que o juiz manda até manter no plano de saúde que a empresa já tem ou contratar algum. Tá? Tudo depende de cada caso. É claro que esse dano moral, pelo problema, por exemplo, nos ombros que a pessoa tem, não impede também uma indenização por danos morais pela própria demissão ilegal. O que eu quero dizer? Se a pessoa tinha um problema de saúde e, por exemplo, recebeu um código 31 e mesmo assim foi mandado embora, que não é tão comum, quando tem um código 91, quero dizer. Quando tem o 91, o empregador costuma respeitar o prazo de um ano de garantia de emprego, de estabilidade. Agora, o mais comum é, o trabalhador foi desligado. Essa demissão sendo considerada ilegal, automaticamente gera também direito a uma indenização por danos morais. Então, uma coisa é a própria doença em si, ou acidente de trabalho, com a sua consequência para a saúde, e a outra, o fato do trabalhador, na hora que ele está mais precisando, está lá convalescendo, está doente, está mal, e ele acaba sendo demitido. Então, é um outro direito, um dano moral fundamentado num outro fato, tá bom? Além dessa questão da reintegração, do direito às indenizações, né, que são na Justiça do Trabalho, essa ação de indenização, um outro ponto, ela pode ser feita junto com a ação de reintegração, esse pedido de dano moral, de pensão, de tratamento, né, ou até separado. Então depende tudo da estratégia. Tem casos que a gente entra junto, tem casos que a gente entra separado, daí depende da conversa e tal. Tem trabalhador que fala, não, a princípio eu quero só reintegrar, para ver o que vai acontecer. Tem trabalhador que fala, não, eu nem quero reintegrar, eu só quero a indenização por danos morais, pensão, plano de saúde e tal. Então daí a gente nem entra com a reintegração. Tem trabalhador que fala, eu quero tudo que tem direito, né? Quero cuidar da minha saúde agora. Então a questão de uma conversa do advogado, que o trabalhador confie, com esse ex-empregado. O outro ponto que eu quero abordar é a questão do seguro. Eu sempre falo nas ações, né, nos vídeos, nos artigos, a questão do seguro, porque muitos trabalhadores eram empregados em lugares onde havia seguro em grupo. E esses seguros geralmente têm cobertura para morte, invalidez permanente total por doença, invalidez permanente total ou parcial por acidente. E nesses casos, né, tem que analisar a situação, olhar também como que é o posicionamento do tribunal do estado onde a pessoa mora, mas em muitos casos é possível acionar a seguradora para receber dela, não é nada contra a empresa e nada contra o INSS, daí é contra a seguradora, e pedir esse seguro, a indenização, seja na invalidez por doença ou na invalidez por acidente, né? Às vezes o trabalhador tem um financiamento imobiliário que tem um seguro junto, tem um cartão de crédito que tem um seguro junto, então tem que ser analisado com cuidado a documentação, tá bom? Espero que você tenha gostado dessas informações. O que eu quis responder foi o seguinte: tem trabalhador que fala, eu não fui atrás porque enquanto estava trabalhando eu nunca fiz um exame, nunca fiz nada, e só depois que eu saí que eu fui atrás. Não, isso não tira o seu direito, tá? Eu recomendo que foi desligado e já estava sentindo algum problema de saúde, já tinha um problema de saúde, às vezes você fez um exame lá há 2, 3 anos e não tratou mais, foi desligado, imediatamente haja, já corre atrás, atualiza exames, vai atrás de atestado médico e tal. Agora, se você nem tinha feito tratamento nenhum e só começou depois que foi desligado, se você fez ali muito próximo ao desligamento e o tipo de doença tiver relação com conseguir provar que o ambiente de trabalho contribuiu para causar ou para agravar aquele problema de saúde, você vai ter direito a tudo isso que eu falei. Questão de reintegração, de indenização, de seguro, né? E pode ter outros também direitos que daí tem que ser analisado cada caso. Espero que tenha gostado. Meu nome é Henrique Lima, você está no canal Compartilhando Justiça. Por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificação, leia o artigo, eu vou colocar, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, tem o link embaixo que você vai ver o artigo ali, vai ter o texto e vai ter como entrar em contato para tirar alguma dúvida, tá bom? Espero que goste e forte abraço para você.